Olá, rapaziada. Bem-vindo a esse curso de análise gráfica da VIP Trader. Sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade nesse curso. Iniciando agora, a gente vai começar a falar sobre o curso e a partir daí, quando a gente finalizar o curso, vocês podem questionar alguma coisa e fazer alguma pergunta. Porque, no entanto, pode acontecer o seguinte fato, vocês fazerem uma pergunta que ela já está inclusa no conteúdo da gramática do curso. Então, vocês aguardem até o término para que vocês possam fazer essas perguntas, tá ok? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Eu sou o Gilberto, que vou estar falando sobre esse curso de análise. E a gente vai fazer um trabalho bem bacana, porque futuramente vocês serão os investidores fortes aqui nesse país, né? Então, daí-se um entendimento da onde iniciou o conhecimento de vocês, de um curso de Bolsa de Valores feito na VIP Trade, tá? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade e iniciaremos agora, tá ok? Todo mundo ok? Todo mundo preparado? Então tá, vamos iniciar. Análise gráfica. Análise gráfica, a gente diz que ela funciona da seguinte forma: ela é uma avaliação dos preços passados. O que quer dizer? Você vai ver os preços passados, pela formação dos preços passados, você vai conseguir, através dos gráficos, fazer uma projeção como vai ser os preços futuros. E isso você vai estar usando padrões que acontecem dentro dos gráficos que se repetem, que acontecem novamente, e quando ele acontece novamente, eles dão os mesmos resultados, como a gente vai poder ver no segmento do curso. E também a gente usando ferramentas que são importantes para a gente ver quais são os pontos de compra e os pontos de venda. Então, a análise gráfica ela se constitui dessa forma. Existe diversas estratégias dentro da análise gráfica, certo? Elas podem ser utilizadas das mais diversas maneiras. Porém, os resultados dela não quer dizer que você vai usar uma estratégia hoje e essa mesma estratégia hoje vai ser o sucesso de amanhã. Por quê? Porque o gráfico muda todos os dias, certo? E então você vai conhecer várias ferramentas, várias técnicas, várias estratégias e você vai usar elas num determinado tempo, momento que ela vai mostrar que você vai ser bem sucedido e você vai conseguir perceber isso dentro do mercado, certo? Então, a análise gráfica, a gente vai falar hoje muito sobre candles, mas eu quero mostrar para vocês alguns gráficos que existem. Existe o gráfico de linha que você vai ver vai ver na internet, ou vai ver em algum livro, vai ver no mercado, jornais, situações assim, que são esses gráficos aqui, certo? Que a gente consegue ver a linha. O gráfico de linha, ele aponta apenas o fechamento do dia. Por exemplo, a Petrobras subiu, fechou a R$ 9,00, 9,90. É só isso que ela vai nos indicar. Existe também o gráfico de barra. Esse gráfico aqui é muito utilizado pelos americanos. Nos Estados Unidos, antes de levarem os gráficos de candle, eles utilizavam esse gráfico. Esse gráfico funciona da seguinte forma: ele tem o momento de abertura dele num candle de baixa, ele sobe, faz a máxima do dia, de repente ele desce, faz a mínima do dia e tem o seu fechamento. Por que é uma formação de barra de baixa? Porque ele abriu aqui em cima, como vocês podem ver, estava vendo aqui, abriu aqui em cima e de repente ele fechou muito mais embaixo. Então quer dizer, o preço diminuiu. E esse aqui é o gráfico, esse aqui é um gráfico de barra de alta, quer dizer, comprador. O que acontece? Ele abriu aqui, na abertura, tá vendo aqui, abertura, veio até a mínima
e de repente ele subiu, o preço dele elevou até a máxima do dia e fez o seu fechamento com um valor maior do que ele iniciou. Então esse é um gráfico de barra, mas nós não vamos utilizá-lo muito. A gente vai usar mais o gráfico de candles, que é esse gráfico aqui bem mais simples de você ver e muito mais fácil de você entendê-lo. Os candles verdes geralmente são os candles altistas, candle de alta, de compra, e os vermelhos são os candles de baixa. E a gente, olhando da primeira vez, a gente consegue perceber um movimento de alta e um movimento de baixa, como a gente vê aqui, ó, certo? Como funcionam esses candles? Esses candles, eles funcionam da seguinte forma. Eles têm uma abertura no candle altista, que ele abre até aqui. Aí ele volta e faz a mínima até aqui embaixo. E de repente ele faz o restante do corpo do candle. Ele subiu, veio até aqui em cima e fez o seu fechamento aqui, ó. Então esse é um candle altista, um candle de alta, um candle de compra. Esse aqui do lado é um candle de venda. Ele fez a sua abertura aqui em cima, subiu até aqui em cima e voltou até aqui embaixo, fez o seu preço mínimo e fechou num preço bem abaixo da onde ele abriu. E a gente vê que esse candle é um candle baixista. E esse fiozinho que vocês estão vendo aqui, ó, a gente chama ele de pavio, chama ele de cabelo ou chama ele de sombra. Você vai ver que a maioria dos candles tem essa sombrazinha aqui em cima, tá ok? Então vamos lá para a gente entendermos melhor. Vou te contar para vocês a teoria de Charles Dow, que vai ajudar vocês a entender como é que funciona os candles, como é que eles se movimentam, como é que se movimentam os preços, e a partir daí vocês vão começar a entender como funciona o mercado. Charles Dow foi ele era um camponês, morava no sítio, e de repente ele, aos 21 anos dele, ele estudou, fez jornalismo e começou a trabalhar num jornal. E ele começou a trabalhar no jornal de economia nos Estados Unidos. Foi no século XIX. Daí ele começou a fazer observação que os preços variavam um determinado tempo, que certo período os preços eram, o valor do produto estava um pouco mais caro, outra época o produto estava muito barato, e ele começou a fazer análise referente a isso e fazer anotações. Daí-se a teoria de Dow. E Dow, ele percebia, é como se fosse nos dias de hoje. A gente tem uma época, na época da safra do café, o café baixa porque tem muita demanda de café. Na época da colheita da soja, a soja baixa porque tem muita demanda da colheita de soja, do milho da mesma forma. Então, é aquela lei, quanto maior a procura, maior a oferta, menor é a oferta, né? E Dow, observando essa situação do mercado, ele criou a seguinte teoria. Primeiro, ele disse que o mercado desconta tudo. Tudo que ocorre que tem a ver com o produto que a gente trabalha, o mercado mostra uma depreciação ou um aumento do valor. Dizemos assim da seguinte forma: a ação do mercado reflete todos os fatores envolvidos neste, ou seja, o preço desconta tudo, exceto os atos de Deus. Mas, contudo, mesmo esses são rapidamente precificados pelo mercado, quer dizer, absorvidos pelo mercado. Um exemplo, nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, teve uma seca muito grande lá e não teve uma boa colheita de milho. O que aconteceu? O milho começou a ter um preço mais elevado, começaram a importar milho do Brasil, o milho do Brasil também aumentou e de outros mais países. Por quê? Porque aconteceu uma seca nos Estados Unidos e não tinha milho para atender a demanda do mercado, certo? Um outro exemplo também a gente vê aqui nesse gráfico que a gente está fazendo, que a gente tem aqui na nossa frente, o gráfico de candles. Esse gráfico é o gráfico das sadias. No ano de 2008, dia 25/9 mais precisamente, houve uma queda na bolsa de 2%. Quando ocorreu essa queda na bolsa,
a Sadia, ela trabalhava com operações cambiais. E nisso o dólar teve um aumento suscetível. E o que aconteceu? Aconteceu que a Sadia perdeu 760 milhões com operações cambiais. Quando ela perdeu esses 760 milhões, houve uma queda expressiva. Ela caiu num dia só 27% somente na sua abertura. Depois ela saiu de R$ 9,20 e caiu aproximadamente para R$ 3,00, R$ 3,20. E nisso a Sadia ocorreu uma falência na Sadia e a Perdigão comprou a Sadia fazendo uma fusão. Então hoje a Sadia é da Perdigão, certo? Então esse é um exemplo de que o mercado desconta tudo. Dow também disse, na sua teoria, que o mercado ele se movimenta em 3 tendências, certo? 3 direções. Uma que é maior, que a gente pode ver aqui tajado de azul, que é uma, vamos dizer que é uma tendência mais a longo prazo, e essa tendência vem mostrando uma tendência de queda aqui e aqui uma tendência de alta. Mas dentro dessa tendência ocorre mais uma segunda tendência, que a gente chama, a primeira tendência nós chamamos de maré, quer dizer, quando o mar sobe, sobe o mar todo. E a segunda tendência a gente compara ela como se fosse uma onda que veio sobre o mar. E a terceira tendência é uma tendência que fica dentro dessa outra tendência, que é a terciária, que a gente chama de marola, que é aquelas ondinhas que estão no meio das ondas. Então a gente vê que o mercado ele se movimenta em três tendências. Mesmo que uma só está caindo, a outra está caindo, subindo, e a gente vê uma outra tendência que trabalha dentro dessa outra tendência também, que ela tem essa oscilação, sobe, desce, certo? Na terceira teoria de Dow, ele diz o seguinte: a tendência primária tem 3 fases. Como funciona isso? O mercado veio caindo, de repente ele fez uma reversão e aí ele fez uma acumulação. As pessoas começaram a querer, fizeram uma acumulação de compra e venda. E de repente, depois dessa acumulação, ele ocorre uma alta sucessiva. Ocorreu uma alta e depois dessa alta ocorre uma euforia. O que quer dizer? As pessoas compraram aqui, chegaram nesse valor, alguns já começaram a vender. Os que chegaram atrasado entraram dentro desse mercado aqui e começaram a fazer compra depois que todo mundo já tinha comprado. Quer dizer, ele viu que foi aumentando o preço, ele falou assim, não, o negócio vai subir mesmo. Mas só que no momento que ele entrou, já era tarde. Aí o que aconteceu? Ele comprou aqui num valor super comprado, já era um momento de euforia, já estava pagando um valor a mais do que valia. Aí o que ocorreu? Ocorreu que quando ele começou a comprar, os que já compraram aqui embaixo começaram a vender aqui, ó. E aí começou a distribuição, quer dizer, as pessoas já estão vendendo, já estão exercendo o lucro, já estão colocando dinheiro no bolso. Só que os compradores aqui estavam aguardando, não, vai subir mais. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma nova queda, certo? Aí quando aconteceu a queda, eles ficaram aguardando. Falaram assim, será que ele não vai subir mais? Vamos aguardar um pouquinho. E de repente, quando eles pensam que não, começam a cair mais do que eles imaginavam. E a gente chama esse momento aqui de pânico. Por quê? Porque já estão vendendo num preço muito mais barato. Aí começaram a vender porque achavam que não ia ter comprador, venderam e de repente as pessoas entram comprando novamente, como a gente pode ver aqui no gráfico. Certo? Essa é mais uma das teorias de Dow. A quarta teoria de Dow, ela diz o seguinte: a tendência deve ser confirmada por diferentes indicadores. Como é isso? Nós sabemos que no Brasil existe dentro da Bolsa de Valores aproximadamente umas 600 empresas. Então, essas empresas a gente compara como o Bovespa. Bovespa tem mais ou menos 600 empresas. E os indicadores delas, certo? A gente chama de IBOV.
O Ibov, quando a gente fala do Ibov, a gente está falando de um conjunto todo, de todas as empresas. Então, o Ibov, o seu preço está subindo. E a gente percebe também que o Bovespa, que é o índice do Ibovespa, o índice do Ibovespa não é nada mais, nada menos do que aproximadamente umas 68 maiores empresas do Brasil que formam esse índice, que é a Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil e outras que nós temos aí. Então, quando ocorre esse fato, o índice do Ibovespa, ele acompanha o mesmo índice do Ibov. E o índice Brasil, que são aproximadamente 50 empresas, também acompanha o mesmo índice. Por quê? Se o Ibov está subindo, o Banco do Brasil tem que estar subindo. O índice tem que estar subindo, certo? Por quê? Porque se as empresas estão em alta, é impossível acontecer uma coisa contra. Se você faz uma compra, por exemplo, se você observa que as empresas estão subindo, é porque o Ibov vai subir. Agora, não tem como as empresas cair e o Ibov subir, porque é uma divergência essa situação. Então, então Dow ele mostra o seguinte fator, que as empresas, os índices, eles têm sido confirmados por diversas tendências. Se você olha o Ibov está subindo, é porque o valor das empresas está subindo e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá para a quinta tendência. Qualquer dúvida a gente tira posteriormente de vocês, tá ok? Outro fator que Dow, que eu gosto bastante, que eu sempre fico observando, é que Dow diz, o volume indica a tendência. O que é o volume? O volume é a quantidade de compra que tem dentro do mercado. Se muitas pessoas estão comprando, a tendência do mercado é subir. Por que eles estão comprando? Estão comprando porque estão vendo que o valor está bem barato. E geralmente a gente vê que quando entra muita compra no mercado, quer dizer que a bolsa, que os valores vão subir. Por quê? Porque tem muita gente comprando. E caso contrário, se tem muita gente vendendo, quer dizer que vai cair. Então, é o volume de compra ou de venda que vai mostrar para onde vai a tendência do mercado. Certo? O sexto, assume-se a tendência ou assume-se uma tendência e o prossegue nela até indicar o contrário. Quer dizer, a gente fica numa tendência se ele está subindo ou se ele está descendo, até ele indicar que ele vai mostrar alguma coisa diferente contra aquilo que a gente estava analisando. Um exemplo. Aqui o mercado está subindo. Está subindo, está subindo. E de repente ele faz um movimento e indica que vai cair. Então, se a gente está comprando, a gente fica aqui até o momento que a gente percebe que ele vai começar a vender. E aí dá um momento de venda. Começa a vender, cai. A gente fica no momento de venda até ele mostrar o contrário, que vai subir. É assim que funciona o mercado. E a gente chama isso aqui de topo e aqui embaixo a gente chama de fundo. Então, essa é uma tendência de alta e aqui é uma tendência de baixa. Então, a gente fica na tendência de baixa até quando estiver caindo e na tendência de alta até quando está subindo. Ok? Vamos lá. Sétimo. Ele usa apenas o preço do fechamento. Suponhamos, ocorreu uma compra dentro do mercado e ele estava mais ou menos a 28,75, como nós vemos aqui nesse candle. 28,75. O que ocorreu? Ele começou a subir o valor, subir, foi a 28,90, 28, 29, 29,50, enfim. Só que o candle está em formação. Se esse candle é um candle de mais ou menos 15 minutos, 30 minutos, uma hora, um dia, a gente tem que esperar. Se a gente for fazer uma operação, a gente espera o fechamento do candle para a gente saber qual é o valor. Porque pode acontecer da seguinte forma, o candle ele pode subir até aqui em cima e depois ele cair novamente. E aí a gente pode entrar dentro de um prejuízo se a gente acha que o valor vai subir. Então, usa-se para usar uma estratégia apenas o preço do fechamento. Fechou a R$ 30,20, a gente já sabe que esse candle foi um candle altista. Por quê? Porque ele saiu do 28,75 e foi fechar no R$ no R$ 30,20, ok? Vamos lá. O oitavo.
A mudança de tendência acontece quando ocorre uma reversão. O que é isso? A gente está numa tendência altista e de repente ele fez uma reversão. Então quer dizer que ele só muda quando ocorre uma reversão. E essas reversões a gente vai ver nos padrões de candles e algumas estratégias que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, certo? Nesse mesmo estudo a gente vai conseguir perceber essas situações. A gente vai falar sobre candles daqui a pouco. Então, a mudança de tendência acontece quando ocorre uma reversão. Ocorreu uma reversão, mudou a tendência. Estava subindo, agora começa a descer. Ok? Então vamos lá para a formação gráfica. Como que funciona a formação gráfica? Porque a gente fala sobre candles, fala sobre algumas teorias de Dow, mas o interessante é a gente saber como é que um gráfico se forma. Isso é mais interessante. Por quê? Porque a partir desse momento a gente pode acompanhar como que o gráfico está fazendo, ou o que ele está fazendo, e a gente vai conseguir perceber essa situação, certo? Vamos lá. Topos e fundos. O gráfico ele começa formando figuras ascendente e descendente. Como é isso? Ele começa subindo ou descendo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um topo, que é o momento mais alto que ele veio desse movimento, chegou até aqui, aí ele não teve força para subir, ele recuou um pouquinho e fez um fundo aqui embaixo. Ó. Estão percebendo aqui de azulzinho? Olha aí. E a partir daí ele fez outra movimentação e rompeu esse topo. Quando ele rompeu esse topo, ele fez um topo mais alto. E a gente percebe-se que quando ele faz um topo mais alto e um fundo mais alto, cada vez mais alto, quer dizer, os preços estão subindo. E se ele fizer topo mais baixo e fundo mais alto, obviamente os preços estão caindo. Certo? Outro fator interessante que a gente observa nessa situação são os suportes e resistência. Porque toda vez que ele faz um topo, o topo a gente chama-se de resistência. E toda vez que ele faz um fundo, a gente chama de suporte. Quer dizer, ele veio aqui, tentou subir, não teve força, caiu, aí bateu aqui embaixo, não teve força, fez um suporte. E quando ele rompe a resistência, obviamente ele vai fazer um topo mais alto, certo? E cada vez que ele faz um topo mais alto, quer dizer que os valores estão subindo. E se ele fizer um fundo mais baixo, a gente vai perceber que o preço está caindo, certo? Para a gente usar uma ferramenta de precisão, para a gente perceber os momentos de tendência, a gente usa a LTA e a LTB, que nada mais é do que a linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa. Como é que funciona isso? Ó, isso aqui é bastante importante. Você olha aqui, tá vendo aqui? Aqui são os fundos, ó, aonde são o suporte. A gente traça uma linha, certo? Nesses fundos e a gente vê que os candles eles trabalham para cima da linha. Quando é que muda a tendência? Muda a tendência a partir do momento que esses candles passam para baixo da linha. Mas isso a gente usa em momentos mais fortes, para a gente perceber essa situação. Se ele caiu para baixo, obviamente o que vai acontecer? Ele vai estar, se ele estava subindo, ele vai começar a cair. E aqui na linha de tendência de baixa, ele vem caindo, e de repente ele passa para cima da linha. Essa linha é traçada aqui no topo, certo? Nos topos, primeiro topo e segundo topo, a gente traça a linha e vê que os candles estão trabalhando abaixo dela. Quando ele rompe essa linha para cima, a gente percebe-se que está mudando a tendência. Por quê? Porque ele vai começar nessa mesma trajetória, vai começar a fazer o quê? Topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto e vai ter uma tendência de alta. Da mesma forma vai acontecer na tendência, quando fazer uma reversão na tendência de alta. A gente vai perceber que ele vai fazer um fundo mais baixo, um topo mais baixo do que o anterior e de repente ele vai fazer um fundo mais baixo do que o outro e começa a cair os preços. Tá certo?
Então vamos lá. As figuras também, elas mostram canais. Canais são dessa forma aqui que a gente está vendo aqui, ó. Trabalham em canais. Quer dizer, você traçou a linha aqui de topo a topo e você percebe-se que ele se limita aqui dentro de um espaço, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele se limita dentro desse espaço. E o que que ocorre? Ele vem numa tendência de baixa, marcou um ponto aqui, um fundo, e de repente ele começa a trabalhar dentro dessa situação, fazendo topos e fundo mais dentro de um determinado espaço. E a gente chama esse espaço aqui de canal. E a gente pode perceber que aqui dá um momento de venda e aqui dá um momento de compra. Aqui dá um momento de venda e aqui dá um momento de compra. Então a gente começa a perceber isso. Se a gente perceber isso no gráfico, fica fácil para a gente entender como é que funciona, como é que o gráfico trabalha, como é que ele se forma, certo? Agora eu gostaria de falar com vocês sobre outras figuras, as figuras bastante importantes dos gráficos, que são as figuras que os candles formam. E isso acontece dia a dia, quase todos os dias ele está se formando figuras dessa forma, certo? E qual é a importância dessas figuras? Um exemplo. Aqui a gente está vendo um triângulo. Como é que a gente faz esse triângulo? A gente traça a linha nos topos e nos fundos. E a gente vê que cada vez mais ele vem fechando de forma triangular. E qual a importância desse triângulo para nós? A importância dele é que o seguinte, que quando ele chegar aqui num determinado momento, ele vai romper ou para cima ou para baixo. E como é que ele vai romper? Ele vai se lançar esse espaço de formação dele aqui, ó, daqui aqui para cima aqui, ó, certo? Então a gente vai poder perceber que o triângulo ele é uma figura de projeção. Quando ele rompe, ele se lança a mesma projeção que ele formou nesse cantinho aqui, ele vai se lançar daqui para cima. Então, ó, aqui é um ponto, por exemplo, a gente faz uma compra no rompimento dele aqui e a gente aguarda ele dar o lucro mais ou menos até aqui, certo? Então, esta é uma figura de projeção, triângulo simétrico. Existe também o triângulo ascendente, que não é nada mais, nada menos que um triângulo que ele vai romper para cima, e a característica dele é essa, ó. Ele bate na linha de resistência e começa cada vez mais a comprimir, ó. Você pode ver que você traça uma linha aqui no suporte dele, certo? Aqui no suporte, e essa linha ela vem comprimindo um triângulo até ele romper aqui para cima, ó. Tá vendo? Ó? Ele vem vindo, vem se espremendo, e quando ele rompe aqui, o que que acontece? Ele se lança também da mesma forma que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, aqui ele iniciou-se o triângulo no 27 e foi ao 30. Então, quer dizer, deu uma diferença de 3 centavos. Quando ele rompe, ele vai sair da linha de resistência aproximadamente mais R$3 para cima, como a gente vê aqui nesse slide, certo? Da mesma forma que tem o triângulo ascendente, tem o triângulo descendente, que ele forma da mesma forma e uma mesma projeção, ó. A projeção aqui era R$1,50 de altura que ele iniciou, e aqui ele vai ter R$1,50 que vai ser de queda, que vai ser o objetivo da formação dessa figura, como a gente vê aqui nessa formação desses candles, certo? Da mesma forma a gente traça a linha nos topos e nos fundos, que é o suporte, e a gente aguarda o rompimento. A partir do momento que rompeu, a gente faz uma venda nele e ele cai, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai ver o retângulo. O retângulo a gente chama muito de mercado lateralizado. O que que acontece? O mercado ele fica fazendo topo e fundo, e ele não se projeta, ele não rompe nem para cima e nem para baixo. E ele já fez isso umas 2 ou 3 vezes. Ó. A gente pode ver que ele bateu uma vez aqui, 2, 3, 4 vezes, na quinta vez que ele houve um rompimento. E quando houve um rompimento,
o que aconteceu? Ele se lançou esse espaço da formação dele aqui, ó, para cima, ó. Então, essa é a projeção. São todas figuras com projeção. Por exemplo, aqui era 21 real a 22,50. Quando ele rompeu o quê? De 22,50 e foi a 24 real, que era a mesma distância daqui a aqui, como a gente vê no slide, certo? Então, todas essas figuras têm projeções. Outro fator que eu gostaria de mostrar para vocês é a movimentação do dia. Isso acontece quase todos os dias, geralmente mais ou menos da mesma forma. E como é que funciona essa movimentação? Acontece uma abertura do mercado e dá uma alta, a gente pode ver aqui com essa linha vermelha, dá uma alta e de repente ele forma tipo uma bandeirazinha aqui, ó, certo? Quer dizer, aí os candles ficam trabalhando aqui embaixo. Quando eles trabalham aqui embaixo, a gente sabe que ele está fazendo um movimento, uma formação de uma figura. E a partir do momento que ele se rompe daqui para cima, a gente sabe que vai ser essa mesma projeção que a gente chama aqui de mastro da bandeira. A gente pega ele aqui e mede daqui até aqui em cima e a gente consegue ver qual vai ser a projeção desse movimento. E geralmente eles funcionam muito bem assim, certo? Ó, aqui tem uma bandeira de alta, tanto na alta como na baixa. Ele se forma uma bandeira e dá seguimento a esse movimento. Tanto na forma da bandeira como na forma da flâmula. A flâmula a gente fala como se fosse um triângulozinho, ó. Ela fez um triângulozinho e quando ela rompe, ela se lança esse mesmo mastro aqui, daqui acima, e a gente consegue saber aonde que vai essa movimentação. Tipo esse exemplo aqui que a gente está vendo, ó. Ele iniciou a movimentação aqui, subiu até aqui, de repente ele caiu e quando ele rompeu aqui, ele fez essa mesma altura dessa movimentação aqui, ocorreu daqui até aqui em cima. Então, a gente consegue perceber. E a flâmula é da mesma forma, a única diferença que tem entre as duas é a formação de figura, que uma é tipo um triângulo, que é a flâmula, e a bandeirazinha, que ela é tipo um canalzinho que desce aqui, ó. Mas rapidamente ela rompe e continua a sequência de alta. Se é para sequência de alta, sequência de alta. Se é para sequência de baixa, sequência de baixa. Certo? Então vamos lá. Outro padrão de figura que a gente vê bastante no mercado. A gente vê esses mais diversos padrões. E um deles bastante interessante é essa formação em V. O que acontece com essa formação em V? Geralmente ele acontece muito no final de uma tendência de queda, principalmente o V. Por quê? Porque o mercado vem caindo forte e chega aqui embaixo, ele faz uma reversão, rompe a linha de tendência de alta, de baixa e dá sequência a uma nova alta, certo? Dá sequência a uma nova alta. Então, a partir daí, a gente entra numa compra e aonde que vai esse movimento? Esse movimento ele vai subir mais ou menos da onde ele iniciou. Se ele iniciou o topo foi aqui e ele caiu e fez o fundo aqui, obviamente ele vai voltar mais ou menos na mesma altura aqui, aonde iniciou-se o topo. Tá ok? E a gente conseguiu ver um martelinho aqui embaixo, mas a gente vai falar disso na próxima aula daqui a pouco, certo? Então agora a gente vai fazer uma pausinha, vai descansar, tomar uma aguazinha e daqui a pouco a gente inicia novamente falando sobre os padrões de reversões, padrões de figura e sobre candles para vocês entenderem, certo? Eu agradeço a todos vocês, vou dar uma pausinha agora, qualquer dúvida a gente pode tirar a sua dúvida e depois a gente inicia novamente, tá ok? Tchau!